Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece todo quarto sábado do mês, com o programa O Eco da Imprensa Espírita. Sempre na companhia agradabilíssima com um homem da imprensa espírita, Leonardo Marmo Moreira, de São João del Rei. Leonardo é articulista da revista Reformador e da revista O Consolador, duas das maiores publicações do país. E vamos conversar com o Marco sobre o que acontece na imprensa espírita do Brasil e do mundo no decorrer do mês, como sempre fazemos. O nosso programa, o Eco da Imprensa Espírita, tem a grafia diferente, com acento no E e com CH, porque o patrono desse programa, meu e de Marmo, é Luiz Olímpio Teles de Menezes, aquele que é o pai da imprensa espírita no Brasil, que fundou o primeiro órgão de divulgação espírita no Brasil, o Eco da Túmulo, com acento no E e com CH. Então, mantemos a grafia desse nosso programa maravilhoso com o Marlon, né? Sempre uma honra e uma satisfação. Mas não é apenas esse o programa, não é? No nosso canal. Temos 8 programas, já 4 semanais, 4 mensais. Todo domingo, às 20 horas, temos o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, conversando com Luciano Clay, historiador, biógrafo de Bezerra. Toda terça-feira, às 20 horas, temos o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, conversando aqui com a filha do Hermínio, a Ana Maria Miranda. Toda quarta-feira temos o programa Resenha Literária, que é um programa sobre livros, com Silvio Mariano, pesquisador e documentarista espírita. E na quinta-feira temos o programa Metro, que melhor mediu Kardec, com Heloísa Pires, filha de Herculano. É um programa sobre a vida e a obra de Herculano. Esses são os programas semanais, mas temos também os programas mensais, que só acontece uma vez no mês. Todo primeiro sábado temos o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, conversando com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. Todo segundo sábado temos o programa Memórias e Reflexões, conversando aqui com César Perry, ex-presidente da FEB e da USE São Paulo, duas das maiores instituições espíritas do país. Um programa sobre a memória do César Perry e do movimento espírita brasileiro, ele que conheceu esse movimento por dentro. Todo terceiro sábado temos o programa Portfólio e Fontes Primárias. É um programa todo sobre fontes primárias, documentos, arquivos históricos, mas vai haver uma mudança a partir de fevereiro, aguardem um pouquinho aí, né? Vai haver uma mudança, mas o programa vai continuar no mesmo patamar. E no quarto sábado temos aqui esse programa maravilhoso, o programa de maior visualização desse canal. Cada programa desse vara 1.000, 2.000, 3.000 visualizações. É um fenômeno esse Leonardo Marmo aqui no nosso canal, né? Pessoal, mas sem delongas, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de reencontro com Leonardo Marmo e que possamos hoje discutir os temas que saem nos sites, nos jornais, nas revistas, tudo que se reporta à imprensa espírita do Brasil, e que esse programa seja inspirado para que eu e Marmo atinjamos esse desiderato de divulgar o conteúdo espírita. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Então, sem mais nem menos, vamos lá. Leonardo Marmo aqui com a gente na tela. Bem, meus queridos amigos e irmãos, eu estava com a saudade dele danada, né? A gente não gravou no mês passado. Meu querido Leonardo Marmo Moreira, articulista de Reformador, do Consolador, está aí na querida, nessa cidade linda, São João del Rei,
Meu amigo, como é que você passou de ano? Tudo bom, Marmo? Tudo ótimo, Bruno, tudo muito bom, muito bem e feliz mais uma vez de estar com você. Esperamos que a gente faça um excelente programa, um excelente vídeo para nós, em primeiro lugar, porque o primeiro beneficiado do estudo é aquele que elaborou o estudo, então a gente fica feliz de poder estudar a doutrina espírita junto e com você, que é um grande conhecedor do pensamento espírita e um grande trabalhador efetivo do movimento espírita, não só na internet, como nos centros espíritas de Recife e região. Então, eu tenho todo o respeito do mundo por você como trabalhador, como confrade, como amigo e irmão. Então, conversar com você sobre espiritismo é uma coisa que deixa a gente muito feliz, muito empolgado, muito animado. Então, em primeiro lugar, o benefício é nosso. Em segundo lugar, o benefício para as entidades que nos acompanham, sejam evoluídas ou não evoluídas. Todo mundo está estudando junto, acaba aproveitando. E se a gente puder, além de nos ajudar com esse estudo, ajudar um irmão que seja, um, nós já, se a gente se ajudar, já é mais do que um. Mas se a gente conseguir um irmão, através da disponibilização desse material pela internet, a gente já sente que valeu. Claro, se atingir um número maior de irmãos, e se for útil para um número maior de irmãos, a gente fica mais satisfeito, mas se atingir algum irmão a mais, é uma satisfação maior, é o objetivo, e é uma alegria realmente poder estar tentando fazer alguma coisa na divulgação do pensamento espírita. Obrigado, então. Leonardo Marmo Moreira, você é 10 anos mais novo que eu, né? Mas quando eu entro aqui nessa caixinha com você, eu estou ao lado do espírito velho, maduro aí pelos milênios, viu? Você sabe da minha reverência, mas vamos parar de rasgar seda, né, Leonardo? Senão vou falar. Ser velho tem que ver se eu não fiquei muito tempo estacionado no umbral, né, Bruno? Porque às vezes tem alguns que são mais velhos e Isso estão aí mais. isso é problema teu. Problema. Mas, Marmo me manda muito conteúdo espírita, né? A gente troca figurinha. Mas eu queria agradecer um conteúdo que você me mandou semana passada, Marmo, que é uma obra de arte, né? Eu admiro muito Mendonça. O Leonardo Marmo me mandou aquele golaço de Mendonça no Botafogo contra o Flamengo, que ele dá uma caneta e nada mais, nada menos que é o grande lateral do Flamengo e da seleção brasileira, Léo Vegildo, né, Júnior? Meu amigo, que golaço! Você admira Mendonça também, Marmo? Gosto muito dele, né? Lembro da atuação dele no Botafogo e em outros clubes também. E, e eu tenho muitos. Meu sogro é botafoguense, eu tenho muitos amigos botafoguenses. Calazans, que é um companheiro querido aqui do Movimento Espírita de São João del Rei, que é botafoguense. O Cláudio, que é presidente da Cruzada, aqui também é botafoguense. Eu mandei para eles o vídeo. Então, eu tenho muitos amigos botafoguenses e, e familiares botafoguenses. Então, eu vi esse vídeo, aí fui mandar para os amigos, aí mandei para você, porque desde aquele episódio do Túlio Maravilha, ameaçando chegar no esporte, chegando no Santa Cruz, eu falei assim, eu vou mandar para o Bruno também, que o Bruno gosta do evento de futebol e ultimamente parece que a gente tem mais alegria no futebol, ah, lembrando as coisas antigas do que do atual estágio de futebol brasileiro, né? E esse vídeo que eu mandei para você, uma coisa que eu gostei muito é a narração do saudoso, nosso grande expoente da narração esportiva, da locução esportiva brasileira, que é Luciano do Vale, ele que faz a narração, então também é um espetáculo à parte, né? Acaba ficando um espetáculo mais legal. Então, eu mandei para você por causa disso, achei que você ia gostar, Bruno, mas é o Marmo, futebol das antigas, né? como você disse, se esse programa aqui se ajudar uma pessoa, a torcida do Botafogo, se tiver algum botafoguense assistindo, porque o Botafogo, não é? Então, foi uma demonstração da maior entrega de um título no futebol brasileiro, né? Era o A campeão. região aqui tem muito botafoguense. São João del Rei tem um pouco, não muito, mas tem um pouquinho, tem um grupo de botafoguense razoável, não é das torcidas maiores.
porque tem a do Flamengo, a do Cruzeiro e do Atlético, mas tem um grupo razoável de botafoguenses que estão São João do Rei, mas Juiz de Fora tem muito botafoguense, não sei por que razão histórica, mas Juiz de Fora, aqui próximo, tem muito botafoguense. É uma das cidades que tem mais botafoguense que eu conheço. Você sabe, Bruno, você está falando isso sobre alegria, sobre... Você me fez lembrar do famoso programa da Ana Maria Braga, no qual o Divaldo Pereira Franco foi conceder uma entrevista, já há alguns anos. E o Divaldo contou nesse programa, revelou nesse programa, e está no YouTube, o pessoal pode achar, quando a Ana Maria Braga estava enfrentando um câncer, Dr. Bezerra de Menezes, que estava com ele ali no programa, ajudou ela na cura do câncer, ajudou ela a estar aí firme até hoje. Ele auxiliou ela muito, porque os amigos espirituais valorizam muito a alegria. E ela seria uma pessoa, pela audiência do programa, pelas manhãs, início do dia, que ajuda muitas pessoas na luta do dia a manter a alegria, a motivação, a alegria de viver, o amor, a empolgação pela vida, mesmo que esteja enfrentando dificuldades. Então, o doutor Bezerra de Menezes e os amigos espirituais viram que era estratégico auxiliá-la pelo impacto que ela causa na alegria para que as pessoas lutem a luta das suas atividades reencarnatórias. Então, isso que você está falando, eu sei que você está dando uma pincelada mais leve na nossa temática, mas realmente tudo que a gente percebe, algumas análises do Raul Teixeira também, mostram que tentar manter um certo nível de otimismo, de alegria, é algo fundamental para o nosso bem-estar e a nossa produtividade espiritual. E os espíritos trabalham muito em cima disso, é verdade. Bom, já cumprimos a nossa parte, né? Procurando elevar a autoestima dos botafoguenses, né? Ah, meu querido Marmo, vamos lá. Esse programa aqui, o Eco da Imprensa Espírita, né? Que tem por patrono Luiz Olímpio Teles de Menezes, a gente traz sempre dois conteúdos. Marmo, primeiro conteúdo que a gente vai ver na noite de hoje, alguém pode objetar, né? Isso é um conteúdo espírita? Vejam bem, esse vídeo viralizou, né, nas redes sociais e tudo que é página espírita divulgou esse vídeo, não é? Que é um processo muito esquisito para quem não é afeito ao fenômeno mediúnico, né? E principalmente desse jaez, né? Fenômeno para mim obsessivo. E os espíritas, uma coisa que me surpreendeu é que colocam em suas páginas a possessão demoníaca. Isso aqui a gente vai destrinchar com Leonardo Marmo, né? Mas eu pediria a você, Marmo, são dois vídeos muito rápidos, né? Eu vou compartilhar a tela para a gente rapidamente ver essa manifestação, não é? Então, vou pedir licença aos amigos aqui, rapidinho. Pronto, Leonardo Marmo, vamos ver aqui no Big Brother Brasil, esse participante vai dar vazão, não é? A uma suposta, daqui a pouco a gente destrincha isso, manifestação, e as moças que o acompanham ficam amedrontadas, se retiram, uma fala o nome de Jesus e ele começa a rosnar. Então, um vídeo muito rápido, deixa eu colocar ele aqui. Outra coisa, a gente está aqui, tá? Tá bom, obrigado. Ai, Jesus. Pronto, esse é o primeiro vídeo. O segundo, Marmo, as pessoas que assistirem sem a devida noção. Ele é mais impactante. Vamos dar uma olhadinha nele. Pronto, Marmo, esse é o segundo vídeo. Vamos assistir.
Pronto, Leonardo Marmo. Veja bem, os dois vídeos, né? O segundo é algo impressionante, né? Tratando aqui de veracidade. Mas eu queria te fazer uma primeira pergunta, Marco. Como eu te falei, o pessoal coloca muito nos sites espíritas, né? Viraliza uma coisa dessa e usa a expressão possessão demoníaca, né? Aí eu pergunto a Marmo, isso teria sido uma possessão demoníaca ou uma subjugação? E se você puder diferenciar aí uma coisa da outra. O caso é o seguinte: é possível que seja um caso de obsessão? É possível. Primeira coisa, vamos tentar entender a orientação espírita. Segundo a questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec discutiu exatamente isso. Exercem os espíritos influência sobre os homens? E a resposta dos espíritos foi categórica. Muito mais do que imaginais, muito mais do que supondes. Frequentemente são eles que vos dirigem. Então, como diz o apóstolo Paulo, em tudo que fazemos há uma nuvem de testemunhos. Os espíritos estão à nossa volta. Estão à nossa volta, quer queiramos, quer não queiramos. André Luiz, várias vezes na sua obra, ele comenta o seguinte, que ele andava por avenidas, por exemplo, do Rio de Janeiro e de outras cidades, avenidas, e via as pessoas encarnadas se locomovendo, deambulando, caminhando pelo centro da cidade. E eram raras aquelas que andavam sozinhas, sem companhias espirituais. E muitas das que tinham companhias espirituais com mais de um companheiro espiritual, com mais de um acompanhante desencarnado. Sem entrar no mérito se era orientação ou era uma influência mais para negativa, não necessariamente caracterizando uma obsessão propriamente, mas às vezes uma influência de um nível mais baixo ou até realmente uma influência negativa. Então, o que acontece? Então, os espíritos estão aí. Essa é uma discussão que a gente tem que fazer. O problema é que a questão do estudo espiritual, normalmente, quando surge um fato assim que provoca o interesse das pessoas, as pessoas querem construir a casa pelo telhado. As pessoas não têm alicerce, porque não construíram um conhecimento básico sobre o assunto antes. Então, muitas vezes o camarada é convocado a emitir uma opinião, mas ele não construiu os alicerces para ter uma opinião bem fundamentada. Então, essa informação de Kardec, que é obviamente confirmada pelas obras subsidiárias do Espiritismo e do espiritualismo, obras do espiritualismo respeitáveis e grandes médios, sem nenhum compromisso com o pensamento kardeciano, confirmam essa realidade. Os espíritos estão à nossa volta. Daí, a caracterização de um processo obsessivo é uma segunda circunstância. Você tem uma influência espiritual negativa, que não necessariamente é uma obsessão simples. Se ela for alimentada, ela dá origem a uma obsessão simples. Se essa obsessão simples for alimentada e for mantida a médio e longo prazos, normalmente ela vai crescendo e vai se instalando. E o acoplamento perispírito a perispírito tende a aumentar, gerando um quadro mais acentuado. Não estou dizendo que é o que aconteceu, mas essa é a informação básica que a gente tem que ter. Então, na verdade, quando você entende esse quadro geral, que tem as suas bases na existência do perispírito, o corpo espiritual, na linguagem de Paulo de Tarso, o psicossoma, na linguagem de André Luiz, o corpo astral, como diriam os nossos irmãos orientalistas, ocultistas, etc. Esse corpo intermediário entre o espírito propriamente dito e o corpo físico, ele é a chave do processo pelo qual isso ocorre. Ele e os fluidos vitais que estão conectados à manutenção da vinculação do espírito com o seu corpo físico, que só é interrompida quando ocorre a desencarnação, pelo menos interrompida de forma total quando ocorre a morte, o falecimento biológico, através do fenômeno do desligamento do espírito e do seu perispírito daquele corpo físico.
Então, essa veiculação fluídica, energética entre o perispírito e o corpo físico faz com que o espírito possa sair parcialmente, pode se afastar parcialmente, mas sempre volta até o fenômeno da desencarnação propriamente dito. De qualquer maneira, se você não entender o perispírito minimamente, você vai fazer inferências muito longe da realidade. Ou você vai tentar entender o processo de uma forma muito aleatória. E é o que a gente observa muitas vezes nas avaliações das pessoas que não têm uma base. Porque a maioria dessas pessoas não tem nem informação da existência do perispírito. E querem tentar entender o fenômeno. Então, isso eu acho que é importante que a gente frise essa base fundamental, né, Bruno? Se a gente não lembrar do perispírito, não lembrar das bases do entendimento da vizinhança espiritual, a gente não começa nem a conversar direito sobre o assunto. Marma, eu queria saber também de você, assistindo um fenômeno como esse, né, ao vivo e a cores para todo o Brasil, né, no famigerado Big Brother Brasil. Leonardo Marmo, eu, quando assisti, né, a gente está aqui traçando a visão espírita, cabe uma análise se o fenômeno traz uma veracidade. Mas eu confesso a você, eu tenho 57 anos de idade, né? Que eu, prestando atenção também, me veio à mente a possibilidade, ela é plausível também, do rapaz estar ali fazendo pantim, teatralizando, fazendo um pantim para ganhar audiência, não é? Até para a sua própria participação ali naquele ambiente. Isso também a gente tem que ter muito cuidado, Leonardo Marco, com a fraude no fenômeno dito espírito e que talvez não seja. Não, a sua colocação é perfeita. Na verdade, talvez a gente devesse até ter começado por esse lado, mas está ótima a discussão. Por quê? Porque nós estamos num programa, no caso, um programa de televisão, não o nosso programa, que não o nosso vídeo. O programa Big Brother Brasil, todo mundo que está ali sabe que está sendo filmado. Então, eles sabem disso. E sabem muito antes de serem convidados, se candidatarem para fazer parte do programa, já assistiram outros programas, chegam, como o pessoal fala, para jogar, tem uma estratégia em relação ao programa, querem se destacar. Muitos ali têm vontade de ter uma projeção maior na sua carreira artística ou ter uma oportunidade XYZ no mundo mais midiático, e o BBB pode favorecer esse tipo de aspiração dessas pessoas. Então, o primeiro ponto é o seguinte, será que muitos querem ser atores, inclusive. Se o camarada quer ser ator, pressupõe que é atuação. A pessoa está mentindo, ela está fingindo que ela é uma outra personagem enquanto ela está interpretando um determinado papel, não é? E todo mundo sabe que a pessoa está mentindo, está interpretando, está contando uma história através da arte, que é o teatro, que é a dramaturgia. Muito bem. Então, se o cara já se candidata, já acha que ele, de repente ele pode atuar como ator, ou tem essa vontade, pelo menos, ele pode mentir, ele pode fingir, como quem está interpretando um filme de uma pessoa possuída. O fenômeno é real ou não? Ou a pessoa está fingindo? Só que para a gente fazer uma discussão mais séria sobre isso, além de tudo que a gente já falou, que nós estamos cercados pelos espíritos, que tem pessoas que podem desenvolver um fenômeno, todos nós podemos desenvolver uma obsessão física, aquelas que têm um pouquinho mais de predisposição mediúnica devem ter uma vigilância ainda mais redobrada, porque as implicações podem ser mais sérias do ponto de vista físico, da manifestação dos sinais e sintomas, etc. Mas a possibilidade da fraude existe. Só que, além do conhecimento do perispírito, um conhecimento interessante seria conhecer o comportamento daquela pessoa antes. Quando chega uma pessoa no centro espírita e a pessoa fala no centro espírita que ela está passando por uma dificuldade, ela informa a direção da casa, no atendimento fraterno, que ela está passando por uma dificuldade. Muitas vezes ela não sabe exatamente o que é, mas ela identificou uma dificuldade emocional, espiritual,
foi ao centro espírita, mesmo quando ela não tem conhecimento mínimo sobre o pensamento espírita, ela foi ao centro espírita pedir auxílio espiritual, pedir uma ajuda. Então, ela identificou que alguma coisa não está muito certa e que, de repente, o trabalho espírita, mesmo quando ela não é espírita, pode auxiliar. E aí a equipe da casa, com base no que ela está informando, tenta desenvolver alguma estratégia de tratamento espiritual. Pode ser uma pré-estabelecida dentro da própria casa, ou pode ser através da própria reunião pública, com o tratamento de passes convencional da reunião pública, ou uma reunião separada de fluidoterapia. A equipe da casa tenta auxiliar e tenta fazer algumas recomendações para um tratamento minimamente adequado àquela realidade espiritual que a pessoa está enfrentando. Mas quando a pessoa não está reclamando, às vezes ela está sofrendo obsessão e não está reclamando, porque às vezes, numa mentalidade materialista, ela está obsidiada, e seriamente obsidiada, e nem se dá conta. Marmo, ótimo que você está falando, porque se não for um fenômeno autêntico, mas a própria ideia de fraude, não é? Então, de fazer um plantinho ali, mostra também que ele não está em boa companhia espiritual, não é, Marmo? Exatamente. A pessoa tem a ideia, e se eu fizer uma fraude? E se eu fingir que eu estou... Ela está passando uma mensagem negativa, né? O BBB não é um programa que vai gerar um impacto muito positivo. Pode até gerar em alguma situação, mas a tendência é que o impacto seja negativo. Porque você tem várias pessoas querendo ganhar um dinheiro num programa de competição, até aí ok, mas um programa que as pessoas ficam ociosas dentro de uma casa. E, obviamente, o recorte, mesmo o recorte que é utilizado pela TV aberta, que é o recorte pequeno, os diretores do programa vão editar o recorte mais polêmico, o que chama mais atenção, os barracos e barulhos, as brigas, as agressões, os namoros, os envolvimentos, os atritos, as coisas esquisitas. Então, tudo isso vai acontecer. Vai acontecer. Então, é necessário que a gente tenha isso em mente, que a gente tenha essa perspectiva que a TV quer audiência, e para ter audiência tem que ter polêmica. E a pessoa tem que se destacar. Então, é uma hipótese mais do que plausível que possa ser, que tem que ser considerado que é a fraude. A pessoa está fingindo. Agora, a vizinhança espiritual do programa como um todo, pessoas que estão ali num quadro, digamos, de ociosidade, sem nenhum trabalho útil, mais efetivo, não deve ser uma boa condição que predispõe a pensamentos positivos. Até porque você tem que tramar, porque você tem que eliminar um companheiro toda semana. Também não ajuda muito, o que gera os atritos, que é para isso que tem a graça do programa. Então, obviamente, o quadro não é positivo. O quadro não é positivo. Agora, precisamos estudar o histórico do comportamento da pessoa antes para ver se é verdade. Já tivemos outros, segundo consta, outros vencedores, inclusive, do BBB, que venceram interpretando um papel. O camarada está jogando, ele está querendo fazer uma atitude populista, como se fosse um político tentando sensibilizar o povo ou ganhar o carinho de uma forma carismática do povo para conseguir votos e ter mais chance de ganhar o prêmio final. Então, pode ser fraude, pode ser obsessão, e o seu comentário é interessante. A pessoa que já tem essa estratégia, ela já está criando uma imagem negativa. Marmo, eu queria te fazer ainda uma última pergunta. Há um participante da casa que era católico e que não gostou daquele tipo de manifestação, né? E que aquilo o rapaz era um macumbeiro e que ele não estava ali no programa para assistir uma coisa daquela, né? Só que, na análise, não é? Choveu vitupérios, né? Comentários, críticas de que o rapaz tem um direito de liberdade de expressão
e liberdade religiosa. Queria saber de você isso, Marmo, né? Até onde vai esse limite da liberdade de expressão e da liberdade religiosa num ambiente coletivo, como é o programa? Essa pergunta que você está levantando é uma pergunta difícil, uma pergunta complexa. Por quê? Porque tem um aspecto que é bem pragmático, depende das regras do programa. Aí não é? Certamente, quando a pessoa se candidata a fazer parte do Big Brother Brasil, a Globo os diretores devem passar para ela uma planilha com uma série de itens e que a pessoa deve firmar, deve assinar, que ela se compromete em aceitar as regras do programa e não violar as regras do programa, caso contrário, ela vai ser eliminada. Ela deve assinar, eu imagino. Porque ela não pode fazer, é o que você está falando, está morando um monte de pessoas juntas, a pessoa não pode fazer tudo que ela quer. Então, o que é permitido e o que não é permitido dentro da esfera do próprio programa BBB. Então, esse é um ponto. Então, a pessoa deve ter uma série de restrições. Não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer programa, não pode falar de programa de televisão, não pode criticar isso, não pode criticar atores da Globo. Eles devem ter, e a pessoa assinou porque ela quis, ela se candidatou porque ela quis, ela entrou porque ela quis, ela não era obrigada. Então, esse é um ponto. Então, o tudo me é lícito, nem tudo me convém. Então, tem uma questão legal em relação ao compromisso que ela fez com o programa. Do ponto de vista do comentário do sujeito, aí é o seguinte, aí nós temos que ver duas coisas. Primeiro, liberdade religiosa, nós estamos num país que é liberdade religiosa, o programa não vai restringir, então a pessoa realmente tem liberdade para manifestar qualquer religião, qualquer ideia religiosa. Em relação a estar obsidiado ou não, tem que analisar melhor essa discussão. Por quê? Porque estar obsidiado, logicamente, o demônio não existe. O demônio não existe. Os irmãos católicos nos perdoam, os irmãos protestantes não perdoam, mas o demônio não existe. Existem obsessores, sim. Né? Mas, enfim, independente se é o demônio, se não deixou de ser, e não é, o problema espiritual de obsessão pode acontecer com católicos, com protestantes, com espíritas, com espiritualistas, com umbandistas, com teosofistas, com dirigentes espíritas, com padres. Qualquer pessoa pode sofrer obsessão. Então, a questão é saber, aquele rapaz está realmente enfermo espiritualmente? Isso é uma realidade. Se ele estiver enfermo espiritualmente, essa enfermidade pode influenciar outros? Muitos estão associando o problema dele com o problema de uma moça que teria havido antes. Isso pode acontecer. Quando você estuda os processos de Morzine, que foi um caso na revista Espírita que Allan Kardec estudou, você viu que existe, sim, Divaldo já falou sobre isso, epidemias obsessivas. A obsessão passa de pessoa para pessoa, dependendo do meio e da influência que ela está submetida. E existe, muitas vezes, uma localidade que está infestada de espíritos. Existem casas mal assombradas. Aliás, há um excelente livro, um clássico do espiritismo, de Camilo Flammarion, As Casas Mal Assombradas. Isso existe, porque os espíritos acabam se adequando àquele local. E, às vezes, não é fácil você fazer uma desintoxicação, uma espécie de limpeza psíquica daquele lugar. No livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, eles passavam, você vai lembrar, Bruno, o fogo depurador. Em determinados momentos, a Casa Transitória de Fabiano e outros amigos espirituais passavam o fogo depurador para limpar para fazer uma limpeza psíquica de regiões do umbral. Então, isso pode acontecer. Da parte do dirigente do programa, é o seguinte: se ele for espírito ou espiritualista, o quadro de perturbação espiritual do indivíduo chegou a um tal ponto que ele tem que ser eliminado do programa, porque foi identificado a enfermidade, esse é um ponto. Ou, supondo que a pessoa, o dirigente do programa é materialista, então ele não admite isso. O quadro de comportamento de indivíduo, do ponto de vista de uma enfermidade psicológica, não necessariamente espiritual, mas psicológica, que é identificado por materialistas, inclusive, é passível dele ser eliminado do programa, ou, em função até do bem-estar dele, é passível dele ser eliminado?
ou ele está jogando, ou a direção acha que ele está jogando, ou aquilo não caracteriza uma situação de risco. Então, teria que fazer essa análise. Para fazer essa análise, você tem que ter uma ideia mínima do quadro psicológico do indivíduo. Que nós não temos, que nós não conhecemos. Talvez os diretores do programa possam ter alguma coisa, né? Ou aqueles que conhecem o indivíduo. O diretor do programa pode, inclusive, entrar em contato com os familiares, amigos da pessoa para saber, olha, ele passa por uma enfermidade, está passando por isso, assim, assim. Então, é preocupante, então isso deveria ser analisado. Agora, existem obsessões associadas a uma casa, a uma localidade? Existem. Podem ter espíritos ali? Podem. Por quê? Porque normalmente a casa é utilizada para esse programa, convenhamos, não tem uma atividade útil, diz o livro dos Espíritos, trabalho é ocupação útil, é uma atividade de uma utilidade razoável. Alguém poderia falar, ô Leonardo, mas você falou sobre o caso da Ana Maria Braga, da alegria. Sim, o Big Brother é um programa de entretenimento, mas como é que está o nível desse entretenimento? O nível espiritual? Como é que está o comportamento? E, obviamente, é uma situação um pouco mais desgastante do ponto de vista espiritual. Que a Ana Maria Braga é um programa de variedades, com cozinha, com informações, com quadro jornalístico, de manhã, pela manhã. E ninguém está morando ali. Agora, pessoas tentando se eliminar umas às outras, morando e se relacionando, muitas vezes de forma promíscua, e falando, muitas vezes, coisas agressivas e pouco produtivas, pouco espiritualizadas. Muitas vezes você convida o indivíduo justamente porque ele é polêmico, a gente percebe claramente isso. Você chama a gente que é polêmica, que é briguenta, para que o programa tenha graça. Então, isso aí, obviamente, faz um caldo de cultura que, do ponto de vista espiritual, não é elevado. Quando a gente fala de evangelho no lar, de higienização da nossa casa, de elevação dos pensamentos, de disciplina, é justamente para que a casa não seja um balaio de gatos, uma bagunça. E numa casa heterogênea, com pessoas de vários tipos de tendências diferentes, é natural que seja assim. Agora, até que ponto isso é nocivo aos outros? Os outros se voluntariaram para fazer parte desse jogo. Isso está violando as regras do programa, aí só os diretores do programa poderiam falar. Agora, há um risco real? Não acho que é um grande risco, além do que as pessoas se submetem quando já se submeteram anteriormente, sabedoras ou não dessa realidade pela questão da vizinhança espiritual. Agora, como espíritas, nós sabemos que não constitui a condição mais apropriada, né? Mas ali o pessoal não está preocupado com isso, e quem está assistindo também não está preocupado com isso. Mas a pessoa pode estar obsidiada sendo de qualquer denominação. Então, esse argumento do irmão, porque eu sou católico, mas é um programa do canal católico, e daí? E exorcismo, nenhuma pessoa católica já foi obsidiada. Então, são situações diferentes. O irmão lá, o tal do missionário Lucas do vídeo. O missionário Lucas, com todo respeito, ele não deve saber da existência do perispírito. Ele não sabe o que ele está falando. Ele é um missionário religioso, como o Alamar Regis falava, made in Paraguai, com todo respeito aos irmãos do Paraguai. Mas ele está falando assim, que está associado ao contrabando, no caso, né? Essa é a piada, né? A brincadeira é essa. Você não é uma pessoa. O que ele entende de obsessão? Ele se comprometeu com o estudo sério da questão para emitir opinião, porque as pessoas querem emitir opinião. Tudo bem, todo mundo tem o direito de emitir opinião. Tudo bem, se é um programa de fofoca, de variedade. Eu fico com medo, eu não fico, beleza. Agora, um missionário religioso, numa discussão tida como religiosa, ele se chamando de missionário, eu sou missionário fulano de tal. Não, então você tem que estudar. Agora, para não falar que a gente está criticando só os irmãos de outras denominações, vou fazer uma autocrítica enquanto espírito. Estudar. A pessoa tem que suar a camisa para estudar. Ela tem que gastar um pouco do seu próprio tempo. Ela tem que gastar um pouquinho da hora que ela ia para a piscina.
na hora que ela ia jogar futebol com os amigos, que ela ia para musculação, que ela ia para academia, que ela ia assistir um filme. Leonardo, Leonardo, eu faço essa pergunta porque no meu ambiente espírita eu tenho amigos, né, não são poucos, que sempre querem, vamos se encontrar para o entretenimento, bater um papo, mas é toda hora, todo momento. Aí eu só faço uma pergunta: e o tempo de ler? Fica onde o tempo de ler? Exatamente. Ô, Bruno, uma vez eu falei para o nosso confrade, o Alexandre Fonseca, eu falei o seguinte: Alexandre, você sabe que tem muitos irmãos que são Kardec estrito porque são preguiçosos. O cara nunca se dispôs a gastar as suas horas livres, de noite, de madrugada, sábado e domingo, para ler obras, das obras subsidiárias. Você tem que gastar tempo, você tem que ter raça, você tem que ter determinação. Ele nunca, ele é preguiçoso. Então, ele se torna Kardec estrito por conveniência, porque ele não leu nada. Vai ler um livro, esse As Casas Mal Assombradas de Camille Flammarion, vai ver se é fácil ler. Lê aí, pega aí, 400 páginas, aquela letrinha, vai ler, tenta ler. O que você está falando, o nosso pesquisador, meu amigo aqui do Recife, Luiz Jorge Lira Neto, a questão de animais do mundo espiritual, né? Jorge me deu uma resposta parecida com a sua, né? Bruno, esse pessoal não é médio, Bruno. Agora, junta com você, né? Não leem nada, outra literatura que aborde a questão e como aborda, né? Não são médios, nunca tiveram um sonho lúcido, nunca tiveram nem um arrepio, alguns nunca aplicaram um passe. E tem outra coisa, Bruno. Também tem os evangelho estrito. Anote aí. Evangelho estrito. Às vezes você vê a palestra, o cara adulto, homem velho, até às vezes renomado, vai fazer uma palestra sobre a parábola do bom samaritano. Meu Deus. O cara fica 1h10 falando sobre a parábola do bom samaritano, ou a parábola do semeador. Por quê? Por que será? Porque é fácil. Você não precisa preparar nada. Você não precisa ler nada. Você não precisa estudar. E aí o que acontece? O movimento espírita fica sem saber nada também. Parecendo uma igreja. Ou às vezes até pior do que a igreja. Eu estava relendo hoje o caso, que tem a ver até com o que a gente está discutindo de fraude, o caso dos irmãos Davenport. Os irmãos Davenport foram médios espetaculares. Está lá. O Arthur Conan Doyle, História do Espiritualismo, está em vários livros de histórias do movimento espírita e do espiritualismo. Eles faziam reuniões para 3.000 pessoas. Ao contrário de Daniel Douglas Home, os irmãos Davenport chamavam, falavam, desafiavam o povo. 3.000 pessoas no teatro, desafiavam. Vamos lá, é mentira? É fraude? É mágica? É espírito? Venham ver, venham comprovar, venham os adversários. Era um negócio impactante. Um negócio incrível, interessantíssimo. Você já viu alguma palestra no movimento espírita sobre os irmãos Davenport? Você já viu alguma palestra no movimento espírita sobre os irmãos Ed? Sobre Henry Slade? Você já viu uma palestra no movimento? Agora, o cara vai lá, faz aquele, né? Vai falar daquele jeito de padre, aquele jeito de choramingão, e vai falar sobre a parábola do bom samaritano, e vai chorar na humildade, com aquela vozinha. Por quê? Porque é mais fácil, porque não precisa estudar. Então, o que acontece é o seguinte, assim como tem esses opiniáticos aí, esses opinadores, que não sabem nem o que é obsessão, não sabem nem o que é perispírito, e vão falar sobre o caso de possessão, e tem esses também que nunca tiveram mediunidade nenhuma, também tem os evangelhos estritos. Eu sou muito apegado ao evangelho. Você é muito apegado ao evangelho ou você tem preguiça de ler? Se é uma pessoa que estudou outras obras, por quê? Porque quando a pessoa estudou, o evangelho surge nas palestras dela, mas a pessoa não fala só sobre o evangelho. É mais fácil falar sobre o evangelho, gerando uma infantilização do movimento espírita. Às vezes a palestra é sobre uma parábola de Jesus. Meu Deus, mas é palestra para adulto. Evangelização. Na parábola, a gente aprende na evangelização infantil. Uma evangelização boa não fica em uma parábola por aula, não. Pré-mocidade é mais do que isso.
primeiro ciclo, vou citar de primeiro ciclo, deve ter mais discussão. Então, você não vê palestras sobre os irmãos Davenport, sobre os irmãos Ed. Pergunta para esses Kardec estritos se eles sabem quem são esses caras. Henry Slade, os irmãos Slade. O Daniel Douglas Home, talvez ele saiba um pouquinho, porque saíram muitos livros, e o Adilton Pugliese publicou uma obra que ficou famosa, né? Então tem uns... Andrew Jackson Davis, Alphonse Louis Carenhé, que foi um precursor. O pessoal sabe quem é? O pessoal sabe que o apóstolo da nova revelação é o Andrew Jackson Davis? O pessoal sabe disso? Não sabe. Por quê? Porque é mais fácil você falar, eu gosto de Kardec. É lógico. Porque aí, se você leu 3 livros de 3/5, você acha que você é um grande conhecedor. E o evangelho está na mesma aí. Então, fica para o povo pensar. Então, tem muitas vezes, o que acontece é o seguinte, o pessoal quer escrever livro sem ler livro. Tem muitas pessoas que querem escrever sobre temas que, na verdade, elas não leram o suficiente. Não leram o suficientemente. Você estudou obras para você escrever sobre esse tema? A gente vê no movimento espírita. O camarada quer publicar, mas ele leu? Quantos livros ele leu sobre tal assunto antes de querer publicar o seu livro? Leonardo Marmo quer ensinar antes de aprender, né? É isso aí. Meu amigão, Então, o Marmo. vamos nessa. Se a gente não pensar cientificamente, trabalhar na fé raciocinada, o movimento espírita vai se nivelar por baixo à semelhança de outros movimentos religiosos, só que não esclarecem o suficientemente um homem do século XXI. Esse momento aqui do nosso programa, me permita dizer, é antológico, né? Parece que as línguas de fogo chegaram aí, Leonardo Marmo. Quase uma possessão do bem, viu? Uma possessão do bem tomou Leonardo Marmo, uma santa indignação, que eu assino embaixo tudo que você falou, viu? Assino embaixo. Mas, Marmo, o segundo momento do nosso programa, o Eco da Imprensa Espírita, deixa eu compartilhar a tela aqui, 2 minutinhos também. Pronto, Marmo, na revista, a qual o Marmo é um dos articulistas, já, a revista lá do Paraná, do querido Astolfo Olegário, um abraço, lá de Londrina. Então, traz esse artigo, não é? Amélia Rodrigues, a escritora que enalteceu fatos vividos por Jesus. Leonardo, Amélia Rodrigues, né? Aí vamos agora para sair do Evangelho Fácil, como você se referiu, para o Evangelho realmente, né? Contado em tempo real. Amélia Rodrigues é uma narradora por excelência, mas eu queria, primeiro, antes da gente ver a obra dela como espírito desencarnado, Leonardo, fala-se muito hoje do empoderamento feminino, né? Que mulher extraordinária, né? Quando a gente se depara com a biografia de Amélia Rodrigues, que nasceu no município que hoje a cidade tem o nome dela, né? Santo Amaro da Purificação, hoje se chama Amélia Rodrigues, né? Escritora, poetisa, professora, teve aluno, não é? Levado por Spencer, o grande sábio, né? Então, Leonardo, eu queria primeiro que você, antes de falar do espírito de sua obra, o que você acha desta grande mulher, Amélia Rodrigues? A Amélia Rodrigues, ela tem uma trajetória muito bonita. Ela nasceu em 1861 e desencarnou em 1926, já tendo depois do aniversário. Então, desencarnou com 65 anos completos. Então, uma vida até perto da expectativa de vida dos dias atuais, uma vida até não muito longa, né? 65 anos, mas normal para a época, né? Hoje a gente já acha, se a pessoa desencarnar com 65 anos, a gente acha que ela desencarnou muito jovem. Naquele tempo, nem tanto. A expectativa de vida no Brasil era bem menor. Mas ela teve uma vida muito pujante, intelectualmente, e ela é um bom exemplo daquilo que a gente sempre fala, Bruno, já falamos aqui em outra oportunidade, e você comentou de uma forma muito bela, inclusive, do floresça onde você foi plantado.
Acho que a Amélia Rodrigues passa um pouco essa mensagem para nós. Ela floresceu aonde ela foi plantada. Por quê? Porque desde cedo ela demonstrou um amor às letras, à licenciatura, ao magistério, à docência muito forte e um amor à educação de uma forma geral. E ela se dedicou a essa tarefa já na sua cidade de origem, se destacando, trabalhando 8 anos na sua cidade. Ela foi transferida para a capital da Bahia, Salvador, e também atuou de forma muito intensa juntamente com o seu trabalho na área da atividade intelectual fora da sala de aula. Porque era uma poetisa, era uma teatróloga, era uma pessoa preocupada com questões, digamos, da educação integral, da educação mais profunda. Então, ela realmente tem essa atuação na vida dedicada a um trabalho na educação e a um trabalho espiritual. Então, é engraçado isso, porque é uma vida, até certo ponto, simples, mas com grande beleza, com grande destaque. Então, ela trabalhou de forma simples no sentido de que ela não fez coisas muito diferenciadas, muito estranhas, muito aventureiras. Ela trabalhava na sociedade do interior da Bahia e depois foi para a capital e atuou na mesma área com grande elevação, com grande produção no bem, com grande produtividade, cumprindo com a sua obrigação no pão material e também cumprindo com a sua obrigação no pão espiritual. Então, é um exemplo interessante que nós temos no movimento espírita e no movimento espiritualista de uma forma geral, de pessoas que desenvolveram uma vida sem maior projeção no cenário político, sem maior projeção no cenário midiático, sem muitas vezes frequentarem até grandes centros do Brasil e do mundo. Não é o caso dela, no certo sentido, porque ela viveu em Salvador, mas pelo menos ela estava com a vida até certo ponto anônima, né? Não teve uma certa projeção pessoal, mas não tão grande assim. A gente conhece ela, resgata a vida dela, apesar dela ter tido um renome no estado da Bahia, tanto é que hoje ela dá nome à cidade, mas valorizando as oportunidades que ela teve, que ela mesma foi construindo dentro daquilo que apareceu. E que ela valorizou por causa do destaque espiritual dela, por causa da condição intrínseca e do foco na produtividade, na disciplina do bem. Então, eu acho que é um exemplo interessante para todos nós, porque, às vezes, nós queremos ter uma vida de destaque, de projeção. A gente está falando do Big Brother Brasil, é isso. Ela é a antítese do Big Brother Brasil. A Amélia Rodrigues é a antítese do Big Brother Brasil. A Amélia Rodrigues é uma amostra de uma pessoa que conseguiu ser grande através de uma vida simples. E o Big Brother Brasil muitas vezes mostra pessoas pequenas, apequenadas, mentalmente, espiritualmente, com uma projeção muito grande. Porque você está com uma visibilidade enorme. O Brasil inteiro assiste isso. Até o exterior, a América do Sul também. Muitas vezes, os países da América do Sul assistem esse programa brasileiro, esse programa estão assistindo, ali, principalmente na divisa. E o que a gente percebe? Muitas vezes, pessoas sem o que oferecer de mais significativo. Ou mesmo pessoas que poderiam ter algo para oferecer, não estou dizendo que elas não têm, mas dentro da proposta do programa e dentro daquilo que elas estão se dispondo, elas não estão oferecendo. E a Amélia Rodrigues é o contrário disso. Uma vida simples em que ela projetou o seu destaque pela sua luminosidade, pela produtividade no bem, certamente sem nenhum interesse de maior projeção pessoal. Se você tiver uma projeção maior dentro do trabalho do bem, ótimo. É até melhor, porque o seu trabalho vai ter um impacto maior. Mas cuidado, é o que o Divaldo Franco diz. Cuidado, a madrinha da tropa leva a primeira pedrada. Quem vai na frente paga o preço. Ô, Marmo, você citou aí a expressão que não é minha, viu? A expressão é do grande historiador Anatole France, né?
onde Deus lhe plantou, floresça, né? A Amélia deu o exemplo. Mas, Leonardo Marmo, não posso deixar de perguntar, esse espírito, ali na Bahia, na mesma Bahia do Divaldo Franco, né? No mundo espiritual, através de Divaldo, vem fazer uma obra maravilhosa, uma obra psicográfica. Leonardo, minha obra de evangelho, né, que mais me emociona é Paulo Estevão, do Chico Xavier. Agora, eu já falei para você, em determinado momento, que está próximo de Paulo Estevão, né? Uma obra linda da Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, onde ela vai traçar a característica, os biótipos dos apóstolos, né? De Maria de Magdala. É uma obra de uma beleza singular, não é? Eu queria saber o que o meu querido articulista percebe, acha da obra desse nobre espírito Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo Franco. Bom, o primeiro ponto que nós temos que lembrar é o seguinte: quando nós estudamos o texto do Evangelho, nós não atribuímos infalibilidade ao texto. Kardec discute isso com muita clareza, e é assim que ele faz. Ele tenta reunir aquilo que faz sentido, que tem lógica, sem nenhum momento dar o caráter de infalibilidade. Mas aquilo que tem lógica, ele faz um controle da concordância dos ensinos de Jesus e tenta extrair do texto aquilo que está mais reforçado. E aí aquilo é ilustrado pelas instruções dos Espíritos. Então foi uma maneira muito bela e muito inteligente de montar o Evangelho do Espiritismo. E no caso dos milagres de Jesus, ele trata em a Gênese, ele levanta hipóteses e não fecha as hipóteses. Olha só que coisa. E não fecha as hipóteses. Então, quando a gente recebe uma mensagem sobre o Evangelho de cunho, através da ferramenta mediúnica, nós temos essa informação muito importante que a própria Amélia sinaliza. Ou seja, no mundo espiritual, você tem a história verdadeira. Não sei se espíritos de nível mediano, ao desencarnarem, vão ter acesso no primeiro momento a esse material. Acho que não. Acho que não é tão simples assim. Mas esse material existe. Para espíritos superiores, em algum momento, eles vão ter acesso ao material autêntico, verdadeiro de Jesus. Porque você percebe, Bruno, que uma das coisas que mais encanta as pessoas em geral, que mais causa curiosidade, é saber como Jesus era de verdade. Qual era a aparência dele? Ele era sereno, ele era sério, ele era bravo, ele era brincalhão. E uma das coisas que mais causa atração, por exemplo, nos filmes sobre Jesus, sobre o Evangelho, é a escolha do ator que interpreta e a maneira como ele vai interpretar. Você vai fazer um Jesus mais brincalhão, mais amigo, mais crianção, assim, no sentido de brincar com os apóstolos, naquela fraternidade, naquele afeto, ou você vai ser sério, você vai ser circunspecto, você não responde nada, você fica tudo... Ninguém sabe direito como é que era Jesus. Por quê? Porque o texto é precário. O texto é precário. Obviamente, a ferramenta mediúnica, apesar de ter as suas limitações, ela é uma fonte que permite um estudo sobre o assunto, superando a limitação do próprio texto bíblico que chegou até nós, apesar de ter as suas limitações da própria ferramenta mediúnica. Então, Kardec encarou o problema da mediunidade e usou o controle da concordância do ensino dos espíritos. Então, seria o caso, por exemplo, no caso da Amélia Rodrigues, é um espírito que se comunica pelo Divaldo, que se especializou no tema evangélico. Nós poderíamos pegar também as mensagens sobre o Evangelho que vieram, por exemplo, de Humberto de Campos, no livro Boa Nova. E nós podemos fazer um cruzamento para fazer o controle da concordância universal, ou as mensagens sobre o Evangelho, ou sobre o período apostólico, de Emmanuel. Não é? Agora, temos que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque, às vezes, a gente percebe isso um pouco em Emmanuel. Ele deixa um versículo de Judas Tadeu, e a carta de Judas é uma carta bastante truncada.
ele cita 2 versículos do Apocalipse, e eu não preciso dizer que o Apocalipse é um texto bastante complexo. Então, a gente também não pode interpretar como autêntica todas as implicações de um versículo isolado, como a gente tem visto em alguns casos, só porque Emmanuel comentou. Porque Emmanuel usa, nos seus chamados livros de mensagem, Ponte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, Palavras de Vida Eterna, etc. Ele faz o quê? Ele usa como uma epígrafe, ele usa como um símbolo, ele não vai explicar aquela frase, ele não vai relatar o que de fato aconteceu, ele vai usar aquela frase como símbolo. Às vezes ele relembra alguma coisa e dá alguma informação sobre a época do Evangelho, e muitas vezes não. Na maioria das vezes ele não fala nada. Ele usa aquilo como símbolo e fala sobre a natureza, sobre a agricultura, sobre o trabalho do homem na cidade, sobre o progresso, sobre como os passarinhos vivem, sobre como a semente se desenvolve quando ela cai no solo, sobre a dor, sobre o sofrimento. Então, é uma frase símbolo. Então, nós precisamos saber estudar para saber fazer esse controle de concordância. Porque, de fato, no mundo espiritual, a história autêntica está lá. Mas Amélia Rodrigues, Humberto Campos tiveram acesso a essa informação e puderam trazer toda a informação. Então, nós precisamos fazer esse controle da concordância do ensino dos espíritos, usando Emmanuel, Humberto de Campos, Amélia Rodrigues, fazendo esse controle da concordância com o texto. Você mesmo abordou aqui em outro programa, né, que Paulo Estevão, por exemplo, houve um intermediário entre o Chico Xavier e o apóstolo Paulo, que era o verdadeiro autor da obra Paulo Estevão, né? Você trouxe isso aqui no programa, né? E o Emmanuel foi exatamente aquele anteparo, né? Aquele anteparo. Agora, quando eu falei no Paulo Estevão, aquela narrativa do cotidiano daqueles personagens é que é enternecedor. O que a gente vê em Paulo Estevão, comparável, você citou também Humberto de Campos, a Boa Nova, belíssimo, né? Agora, Amélia Rodrigues, pelas qualidades, né, que adornavam o seu espírito, que você se referiu no começo, né? Ela parece que transmite uma poesia, que era uma poetisa, né? É uma obra que tinha uma beleza extraordinária, né? Uma grande beleza, uma obra muito bem escrita, muito bonita, né? É a famosa autora do Poema da Gratidão, que ficou tão emblemático nas poesias de fechamento de muitas das palestras do Divaldo durante muitos anos, que era a deixa do final, e que ela é longa, então os espíritos aproveitaram para dar aquele passe, para fazer aquele tratamento espiritual, os espíritos amigos, as pessoas que assistiam às palestras do Divaldo, porque o Divaldo realmente, com todo o mérito do mundo, arrastava multidões, e quando a gente diz de multidões, não só de espíritas, mas também de espiritualistas em geral. Então, a Amélia Rodrigues tem todo o mérito, e ela dá uma contribuição, e a gente precisa considerar essa contribuição, porque o que a gente percebe é o seguinte: quantas vezes vamos voltar na discussão anterior, quantas vezes você tem visto a Amélia Rodrigues ser citada em algum estudo do Evangelho? Ou, é o que eu estou dizendo, uma corroboração, um controle da concordância. Vamos colocar Amélia Rodrigues, Humberto de Campos, Emmanuel, ou vamos fazer um controle da concordância entre as parábolas e os ensinos. Isso não é muito comum. O próprio trabalho do Bart Ehrman, o famoso Bart Ehrman, mostra que muitas das passagens do Evangelho e muitas das cartas também não aconteceu exatamente, e os autores também não são aqueles. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque a fé raciocinada e a ferramenta mediúnica traz para nós um canal a mais dentro da nossa busca pela verdade. Que os irmãos que não aceitam a mediunidade, os irmãos católicos, os irmãos protestantes e outros, eles não têm esse canal. Eles não têm. Então, é infalibilidade pela infalibilidade, e fica essas discussões que muitas vezes não acrescentam, e fica esses companheiros aí, por exemplo, falando de obsessão, sem nunca ter estudado o assunto obsessivo, nem saber que existe o perispírito. Então, é necessário que a gente saiba como estudar, e nós, como espíritas, deveríamos saber. Fazendo uma análise qualitativa, como Allan Kardec fazia, e tentamos fazer as corroborações e ver aquilo que se repete através de diferentes métodos, diferentes espíritos, de um gabarito
elevado, como é o caso da Amélia Rodrigues. E aí a gente vai ter segurança na hora que confirmar a Amélia, supondo, por acaso, a Amélia confirmando Emmanuel, confirmando Humberto de Campos, e confirmado por uma discussão, digamos, de Allan Kardec, no Evangelho do Espiritismo, no livro A Gênese. Então, a gente sente mais segurança ao fazer esse tipo de estudo. Leonardo, o problema você falou, né, que tem católico que não aceita a mediunidade, protestante, mas hoje a gente tem uma nova cepa de espírita que parece que não aceita a informação mediúnica, não é? E eu vou te falar, eu acho que não acho que não acho que é 100% dos casos, mas uma boa percentagem do pessoal que fala, não, eu vou me especializar no Evangelho, é porque é mais fácil. É mais fácil improvisar uma palestra sobre a parábola do joio e do trigo, ou do fariseu e do publicano, ou da ovelha perdida, do que você estudar a vida dos irmãos da Davenport, ou você estudar o Fenômeno Espírita, de Gabriel Delany, o livro Fenômeno Espírita, ou estudar o livro A Reencarnação, de Gabriel Delany, é muito mais fácil. Você não sofre, você não tem trabalho para preparar a palestra, mas o povo faz essa palestra. E aí o que acontece? A gente não percebe o esclarecimento a mais que uma palestra espírita deveria fornecer em relação ao que a gente tem nas outras denominações. Por quê? Se é para falar a mesma coisa, por que veio o Espiritismo? E tem palestra espírita que você fala assim, nossa senhora, eu não percebi nada, eu não aprendi nada. Um pastor ou um padre falaria isso, às vezes até melhor. Então, precisamos valorizar o pensamento espírita e a maneira de estudar lúcida, científica, de base científica da informação espírita. Ei, meus queridos irmãos, Leonardo Marmo Moreira, eu queria ter um filho assim. Marmo, maravilhoso o programa, né? Você teve aqui rasgos de uma inspiração. Eu vou assistir e reassistir esse programa, não é? Mas, meu querido, como a gente sempre faz, você faz a prece final, Marmo. Vou fazer a prece, mas me permita, Bruno, vou lembrar os amigos, né, de fazer uma divulgação, eu sei que está todo mundo sabendo, nos cinemas, Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Nós sabemos que o pessoal espírita investiu na produção e nós sabemos que a bilheteria do primeiro fim de semana ou dos primeiros finais de semana ajuda muito para que fique mais tempo no cinema. E ficar mais tempo no cinema ajuda na bilheteria. Isso seria interessante para que gere um pouco de lucro econômico, dinheiro para os produtores, para que eles animem, de repente, para fazer o Nosso Lar 3, Missionários da Luz, Nosso Lar 4, No Mundo Maior, o Obreiros da Vida Eterna. Vou aproveitar, deixa, né? Porque hoje, sábado, pela manhã, tivemos aqui no Cine Plaza todos os ingressos vendidos numa sessão lá para a Casa dos Humildes, né? Minha Casa Raiz. E amanhã, domingo, 16 horas, o ator Renato Prieto, que faz o André Luiz, estará na Casa dos Humildes, presencialmente, palestrando, né? Sobre o filme, Marmo. Só que Leonardo Marmo vai poder assistir, porque a reunião vai ser híbrida, Leonardo, viu? Você pode ver até depois. Então, fica o convite, quem quiser ir amanhã na Casa dos Humildes, Renato Prieto, 16 horas já. Marmão, tu faz a prece, então. Vamos lá. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso amado Mestre, amigos espirituais que abençoam o canal Bruno Tavares e, em particular, o nosso programa. Agradecemos essa oportunidade de estudar Espiritismo juntos. Pedimos para que os amigos que nos honram com a sua atenção possam ser abençoados e que todos nós possamos avançar no caminho da iluminação espiritual, até raciocinada, o crescimento intelectual, mas com as consequências morais da transformação do homem para melhor, que a gente consiga ser digno da doutrina, ser digno do Evangelho, estudando com seriedade, se dedicando na preparação dos trabalhos doutrinários, entregando alguma coisa com um pouco do nosso esforço, um pouco do nosso suor, um pouco
a nossa dedicação no campo do bem, para que os amigos possam crescer e a gente possa crescer também junto deles. Muito obrigado, que assim seja. E aí, meus queridos amigos e irmãos, próximo mês, em fevereiro, no quarto sábado, novamente eu e Marmo aqui, o Eco da Imprensa Espírita. Quero dedicar esse programa a você, minha mãe. Te amo, não te esqueço. Me ajuda sempre, minha mãe. Meu querido Leonardo Marmo Moreira, na camaradagem, toque aqui, né? Camaradagem. Agora, meu respeito espiritual para Leonardo Marmo. Marmo, é sempre um aprendizado estar aqui com você, viu? Saiba disso. E meu abraço à dona Juliana e aos meninos, viu?